Queridos, graça e paz. Ó, a gente aqui, ó, no nosso terceiro dia de ministração. Criatividade aqui é mato. O pensamento e liderança para hoje. Quando um líder tem muita influência, muita coisa pode ser alcançada. Quando um líder tem muita influência, muita coisa pode ser alcançada. O tamanho do alcance é o tamanho da sua influência. Pensa nisso. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 9 ao versículo 11 diz assim: É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis, porque é importante que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que bem ou mal que tiver feito por meio do corpo, e assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimo-nos os homens, e somos cabalmente conhecidos por Deus, e espero que também a vossa consciência nos reconheça. Influência. Paulo diz, nós persuadimos os homens. Poderia ser dito assim, nós influenciamos esses homens. Como foi que Josué, outrora um líder tribal e incapaz de persuadir as pessoas, transformou-se no líder capaz de levar os filhos de Israel a entrarem na terra que foi prometida a seus antepassados? Como é que foi que ele fez isso? Por sua influência. Como que a sua influência cresceu tanto? Por que a sua influência cresceu tanto? O que ele fez? O que aconteceu? A influência de Josué cresceu porque ele era correto. Vamos pensar isso aqui. A influência dele cresceu porque ele era correto. Josué tentava fazer a coisa certa desde o início. Ele havia tentado conduzir o povo na direção certa. A primeira geração perdeu a oportunidade de obedecer a Deus e prosperar. A segunda geração não perdeu essa oportunidade. Josué não era apenas correto, mas tentava ser um modelo de vida correta. Como resultado disto, ele se superou como líder. Se você deseja fazer grandes coisas em sua liderança, então tente viver de acordo com o padrão apresentado por Josué. Vamos ver qual é o padrão que Josué apresenta. Primeiro, oração. Quer ser um grande líder, influenciar o rebanho, influenciar as pessoas, os funcionários, influenciar sua família? Primeira coisa, oração. Josué era um homem de oração. Quando Moisés voltava ao acampamento, depois dos momentos que estivera com Deus, o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Êxodo 33, versículo 11. Ele não estava preso à barra das vestes de Moisés. Josué desenvolveu seu próprio relacionamento com Deus. Isso aqui é importante. Você não consegue influenciar se você não ora. É o Espírito Santo de Deus que vai te dar essa influência. É o Espírito Santo de Deus que vai te fazer ser alguém influenciador. Segundo, obediência. O pregador e missionário Oswald Chambers disse: nunca tente explicar Deus até que você lhe obedeça. A única parte de Deus que entendemos é aquela a qual obedecemos. Que palavra! Vale a pena o quê? Destacar. Vamos destacar isso aqui também. Nunca, vou lendo aqui para você, nunca tente explicar a Deus até que você lhe obedeça. A única parte de Deus que entendemos é aquela a qual obedecemos. Se você não obedece, não adianta. Aí tentar explicar a Deus, você nem obedece Deus, quem é que vai acreditar no que você está falando? Não é? Isso vale para todas as áreas da vida. Josué obedecia a Deus como servo, guerreiro e líder. Ao falar aos filhos de Israel, persuadindo-os a entrar em Canaã, ele o fez como alguém que entendia Deus. Os hebreus não compartilhavam dessa mesma compreensão. Obediência. A diferença de Josué foi que ele obedeceu muito à voz de Deus. E isso aqui é um ponto muito forte. Obedecer. Terceiro ponto da vida dele, fé.
A vida de Josué foi marcada pela coragem, como nos momentos que se levantou contra os outros espias ou na luta contra os amalequitas. E coragem não é nada mais senão fé em ação. Coragem é a fé agindo. Ele viveu sua vida de acordo com a seguinte fórmula: coragem, mais obediência hoje, sucesso amanhã. Coragem, mais obediência hoje, sucesso amanhã. Quando a fé de um líder é grande, esse líder pode fazer qualquer coisa. Como diz o ditado, Deus não coloca nenhuma limitação à fé, e a fé não coloca nenhuma limitação a Deus. Deus não coloca limitação na fé, e a fé não coloca limitação em Deus. Então o que fez esse homem vencer? Fé. Fé é o firme fundamento, e você precisa estar edificado sobre esse firme fundamento chamado fé. Quarta atitude dele, compromisso. O nível de compromisso de Josué pode ser visto em sua disposição de colocar sua vida em risco. Ele participou de batalhas em que seu exército era suplantado em números, e os israelitas quiseram apedrejá-lo quando Josué se levantou para lutar. Mas ele nunca deixou de dar o melhor de si por aquilo que acreditava. Como destacou o famoso jogador de futebol americano Gerald Halas, ninguém que já deu o melhor de si se arrependeu de o havê-lo feito. Compromisso. Ninguém é influente se não tem compromisso, se faz as coisas de qualquer jeito, se faz as coisas de qualquer forma. Eu preciso ter compromisso com as coisas que eu faço. Quinta característica que fez Josué ser um grande influenciador no segundo momento da sua vida: companheirismo. Isso aqui é sério. Escute isso aí. Durante a Segunda Guerra Mundial, o rei George VI da Inglaterra encorajou o povo com as seguintes palavras: "E eu disse a um homem que estava junto ao portão do jardim: dê-me uma luz para que eu possa caminhar seguro pelo desconhecido." E o homem respondeu: saia na escuridão e coloque sua mão nas mãos de Deus. Isso será melhor que uma luz e mais seguro que um caminho conhecido. Coloque suas mãos nas mãos de Deus e Ele vai te guiar. A luz, o esforço humano, o guia humano, a técnica humana não vai dar certo. Mas quando Deus entra no negócio, as coisas mudam totalmente, porque a matemática de Deus é diferente da nossa. Tudo que Deus faz é diferente do que nós fazemos, tudo. Por causa da parceria que tinha com Deus, Josué e os filhos de Israel foram capazes de conquistar Canaã. A conquista de Jericó mostra de um modo ainda mais claro que a parceria com Deus suplanta qualquer outra vantagem. A prioridade maior na vida de Josué era seu caráter. Ele sempre valorizava o que era certo, ainda que não fosse popular. Essa postura criou um forte fundamento sobre o qual pôde construir uma influência ainda maior. Isso aqui é muito sério, a questão do seu caráter, a questão do seu comprometimento, do seu companheirismo, a questão de você estar com Deus, fazer a coisa certa. Não é para medir certo com um A ou com B, mas é fazer o seu certo, é fazer a coisa da forma certa. Escute um negócio aqui. A influência de Josué cresceu por causa de seu relacionamento com Moisés. Aprenda uma coisa. O outro fator importante do crescimento de sua influência foi o impacto que Moisés teve em sua vida. Pouco depois da saída de Israel do Egito, Moisés escolheu Josué para ser seu assistente. Josué foi descrito como um dos seus escolhidos. Números, capítulo 11, versículo 28. Aonde quer que Moisés fosse, Josué ia com ele. Quer fosse ao topo do monte, Sinai, ou ao tabernáculo para encontrar com Deus, quem estava lá? Josué estava com ele. Hoje nós temos pessoas, eu estou falando agora do meio cristão, meio de igreja, que querem ser líderes, mas elas não conseguem ter uma vida de caminhar com um líder.
elas logo se rebelam, elas logo trocam de igreja, vira aquela bagunça, não conseguem criar um tempo, uma caminhada juntos. Josué esteve com Moisés como servidor de Moisés 40 e tantos anos caminhando no deserto e aprendendo com Moisés. Você precisa aprender isso, valorizar os líderes que Deus colocou na sua vida e dar perseverança, dar continuidade a isso. Depois de os hebreus se recusarem a entrar na terra prometida, o relacionamento mentor-discípulo continuou entre aqueles dois homens. O processo durou 40 anos e culminou com a transferência de autoridade para o mais moço. Lemos em Deuteronômio capítulo 31, versículo 7. Chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo Israel: ser forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sobre juramento, prometeu dar a teus pais, e tu o farás herdar. Está vendo aí? Ninguém perde por ser fiel, ninguém perde por ser obediente, ninguém perde por caminhar com uma liderança reconhecida, uma liderança séria em Deus. Ninguém questionou a liderança de Josué depois da morte de Moisés. Sabe por quê? Não teve. Porque todo mundo viu. Aquilo foi nítido, aquilo foi claro. Ele caminhou com Moisés, ele estava com Moisés, ele era submisso à palavra, ele teve uma vida de obediência e seguiu a Moisés. E sabe o que aconteceu? Moisés o colocou no lugar dele quando o Senhor o chamou. A.W. Tozer, ele disse assim, o pregador e escritor A.W. Tozer disse assim: Deus está procurando pessoas com as quais ele possa fazer o impossível. Deus está procurando pessoas com as quais ele possa fazer o impossível. Como é triste constatar que nós somente planejamos aquilo que podemos fazer por nós mesmos. Às vezes nós temos esse problema, e a W. Tozer foi feliz em abordar isso. A gente só acredita que consegue fazer aquilo que a gente consegue fazer. Mas em Deus nós faremos coisas que é inexplicável para a gente. Nós não conseguiremos dar explicação, porque Deus é tão grande na vida da gente, se nós deixarmos, que a coisa não tem como explicar. Entrar na terra prometida e conquistar seus habitantes era uma tarefa humanamente impossível. Mas Josué estava disposto a aceitar aquele desafio. Quando teve sua segunda chance de fazê-lo, ele já tinha influência suficiente sobre o povo para levá-los junto consigo. Na segunda oportunidade que ele teve, a influência dele tinha aumentado tanto que o que ele não conseguiu na primeira, ele conseguiu na segunda. Uma palavra que ele deu, o povo obedeceu e entrou e possuíram a terra que o Senhor havia prometido a Israel. Deixe-me falar com você. Como anda a sua influência? Na sua casa, o que seus filhos falam com você? O que sua esposa está falando com você? No seu serviço, quais são as brincadeiras que seus colegas de serviço fazem com você? Como que as pessoas te veem? Como alguém de influência ou como alguém de se fazer chacota? Como alguém que as pessoas perderam totalmente o respeito? Isso aqui é muito sério. Não importa qual área seja, pode ser área eclesiástica, pode ser área familiar, pode ser área profissional. Todas elas você precisa melhorar sua influência, melhorar sua postura, assumir uma postura onde desempenha uma maior influência na vida das pessoas. Pergunta para a gente refletir e finalizar aqui. Em quais áreas você está conseguindo fazer coisas por causa de sua influência? Às vezes, o que você está falando está certo. Igual Josué e Caleb. O que eles estavam falando estava certo. Só que não tinha influência para fazer o povo obedecer. Aí muita gente morreu, sabe por quê? Faltava influência em Josué. Que ninguém debaixo da sua liderança morra porque você não tem influência. Porque em nome de Jesus, você vai lapidar essa influência. Você vai fazer o possível para ser uma pessoa que influencia positivamente as outras pessoas. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar e pedir ao Senhor que a vida dessas pessoas que estão ouvindo, inclusive a minha também,
possa ser melhorada nas nossas influências, que nós possamos melhorar a influência nossa, fazer aquilo que está em nós fazer para melhorar essa questão do nosso caráter, da nossa postura, de maneira que ao falarmos as pessoas possam dar ouvidos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida e que a sua influência, essa lei, ela comece a funcionar na sua vida. Beijo no coração.